Oi! Eu tava procrastinando por aí, sabe, descendo o Reels sem parar, como se não tivesse nada pra fazer, mas na verdade tem muita coisa pra fazer, mas aí o Reels começa a te sugar, e aí você só continua só scrollando, e aí quando você vai ver, já se passou 3 horas e você não fez absolutamente nada. Exatamente, eu transformei isso num vídeo, porque eu fui parar nesse Reels aqui, e eu acabei, sei lá, me interessando bastante e decidi gravar um vídeo sobre. Esse Reels mostra algumas formas, alguns cabelos, alguns corpos, alguns olhos, alguns temas para personagens, para OCs, para Original Characters. Então eu decidi gravar um vídeo sobre, eu decidi fazer alguns, então aqui tá alguns speed paint, os meus pensamentos, lore, nome, etc, papum pau, vídeo, tamo aí, tamo junto, vambora. Para começar, pelo corpo, ele foi escolhido como um demônio, então ele vai ser parecido com um demoninho, com umas asinhas, com chifrinhos. Eu nunca fui muito desenhar chifrinhos ou demônios ou muitas coisas assim, mas isso vai ser um bom desafio. O cabelo foi a parte que eu mais gostei, esse cabelão meio longo com essa franjona, eu simplesmente amei e vai ser muito divertido de fazer. Eu também gostei bastante de ter 3 olhos, porque eu não tenho nenhum personagem com 3 olhos, eu tenho um com 1, mas não tenho nenhum com 3, então vai ser bom ter um com essas características, foi bem genial. As orelhas pontudas, eu tenho bastante personagens com orelhas pontudas, clássico. E nós também temos essa bandaninha que ele tem no pescoço. Eu não sei qual é o nome disso, mas eu chamo isso de bandaninha, que é a bandaninha no pescoço, vai ser muito fofinho de ter. Também ele vai ter uma maçã, o que vai ser bem legal, um demônio com uma maçã. Já que foi que eu já vi isso, hein? Bom, mas não tem nenhuma referência a isso, mas eu achei super legal, e super conceitual, então achei bem legal. As roupas dele foi uma coisa que me deu uma complicadinha nesse personagem, mas eu consegui me virar, então vai ser bem legal de fazer. A personalidade dele, ele é aventureiro, ou seja, ele vai gostar de fazer aventuras, então isso vai ter bastante a ver com a lore que eu vou explicar durante a Speed Paint, que vai ser um pouquinho mais complicadinho ali, né, pá? Mas vai ser um pouquinho mais explicado melhor lá na frente. Eu gostei bastante da paleta de cor deles, a paleta de cor deles é muito legal, nunca trabalhei com nada desse tom, assim, meio esverdeado, meio azulado, nunca trabalhei com nada assim parecido, então vai ser bem divertido de trabalhar também. A identidade é não binário, então tanto faz, você não se identifica com nada, mas você pode chamar de... E também é importante chamar pelos pronomes, que são ele, ela e eles, então tanto faz, você pode chamar eles do que você quiser. O signo dele vai ser escorpião, o que eu achei um pouco interessante, porque pessoas de escorpião, elas são pessoas realmente reservadas e profundas, elas geralmente escolhem bastante quem vai entrar no mundinho deles, assim, elas são pessoas seletivas, então vai ser legal, não sei como eu vou trazer isso no designer, mas talvez na lore seja um pouco mais interessante, assim, de se trazer dentro desse aspecto. Ele é Lawful Evil, que eu não faço ideia o que significa, deixa eu ver de acordo com o tradutor. É mal legal. O que isso significa? Não faço ideia, mas ele é um mal legal. E eles também têm as 2 mãos, isso é importante. O que vai dar um pouco de trabalho, porque eu não queria desenhar nenhuma das mãos, mas... Porque mão sabe como é? Haha, mão é difícil de fazer. Ai, piada com arte, aê. Então tá, bora. Bom, já pode entender o porquê de eu não gravar tantos vídeos assim com a minha câmera, porque eu sou um animal e gravei do lado errado. Ou seja, eu esqueci que eu sou que desenho com a mão direita, então a minha mão ficou na frente dos desenhos o tempo todo e eu fui totalmente estúpido. Enquanto isso, eu peço desculpas, mais pra frente eu vou dar um jeito, e também eu não gravei a tela, então deu um maior trabalhão, mas depois relaxa que já volta, eu já começo a desenhar da maneira certa, da maneira que eu deveria ter feito desde o início. Então vou dizer agora meus pensamentos que eu fazia enquanto eu tava fazendo esse processo de desenhar ele. Então vamos lá. Para começar, eu queria dar um nome para eles, então eu escolhi como Esdras. Esdras é um dos nomes das listas que eu olhei de nomes que não tem gênero, que são neutros, e eu achei esse nome super legal para um demônio, eu achei o nome super legal, então ele teria que ter esse nome super forte e divertido. Eu achei muito da hora, Esdras. Nossa, é um nome tão legal de se falar. Ai! Bom, pra lore dele, pra história dele assim, eu não pensei em muita coisa, o que é um grande problema, mas eu consegui pensar em coisas bem básicas. O Esdras, ele nem sempre foi um demônio. O Esdras, ele vai dentro de uma floresta proibida para ir atrás de frutos amaldiçoados. Esses frutos, eles são corrompidos, eles não podem ser consumidos, porque se eles forem, as pessoas terão efeitos colaterais de maneiras aleatórias, desde morte, envenenamento, perca de órgãos, ou até mesmo o que aconteceu com ele, que foi a transformação total do corpo, transformando ele em outro ser. O que acontece?
Ele foi atrás desses frutos porque eles valem muito no mundo dele. Eles valem demais, valem muito, muito mesmo. Porque esses frutos são utilizados para fazer poções, para fazer outros tipos de coisas. Então, ele acabou indo lá, porém acabou se perdendo, não achou o caminho de volta de jeito nenhum, não conseguiu sair da floresta porque a floresta mudava as suas formas, os seus caminhos toda semana. Então, toda vez que ele tentava sair, ele sempre ia acabar no mesmo lugar e nunca conseguiu sair. E não conseguindo sair, ele acabou ficando com fome, o alimento acabou e só sobrou as frutas amaldiçoadas que ele pegou. Escolhendo uma delas, ele comeu alguma delas e aí ele acabou se transformando nesse demônio. Eu pensei esse demônio ser tipo uma transformação de percepção, tipo, por causa do terceiro olho dele, então eu queria que ele identificasse mentiras, intenções de pessoas, porque como ele é aventureiro, ele tem que vender bastante coisas para as outras pessoas, então ele tem que saber negociar. Então eu queria que esse demônio tivesse essa habilidade, se tivesse essa habilidade. E também tem muitos poderes de enganar as pessoas, desde ilusão, causar amnésia, bagunçar as memórias das pessoas, e esse tipo de coisa. Por enquanto foi só isso que eu pensei pra lore dele. Foi bem básico, foi muito rápido de pensar, porque eu gostei muito do design dele, então vai ser alguma coisa parecida assim, então eu foquei muito mais no design. Muitas das coisas que eu fiz, desenho coisas que eu nunca fiz muito, desde tipo fazer alguns esboços de personagem, tentar entender as formas dele, como é que eu imaginei ele na hora que eu tirei as formas dele, que foi as roupinhas, os cabelos, os olhos, as cores, a paleta de cor. Aquilo me assustou muito na hora da paleta de cor, mas foi bem divertido de fazer. Eu me dei muito trabalho com essa pose, porque me deu tanta dor de cabeça, ele sentado assim, com um olharzinho mais... Eu tomei algumas dificuldades com esse desenho por causa da perspectiva que eu escolhi pra ele, mas apesar de ser básica, eu fiz de uma maneira que eu conseguia entender algumas das formas ali que eu já tinha treinado antes. Sabe quando você para de desenhar durante algum tempo, e daí você tenta fazer algo complicado e acaba tudo ficando uma bagunça, nada faz sentido, as proporções estão fora do lugar? Então foi isso basicamente que aconteceu nesse desenho, e eu acabei me perdendo bastante nele, tive que arrumar muitas vezes durante a coloração dele, e cor foi a pior coisa pra mim, realmente, porque a paleta de cor deles, né? Da paleta de cor deles eu nunca trabalhei com, porque são cores mais frias, eu gosto de trabalhar com cores mais quentes, então foi muito complicado pra mim trabalhar nisso, porém eu desenrolei, eu dei o meu jeito ali e fiz o que deu. As iluminações eu fiz em live, então daqui a algum tempo vai tocar alguns clipes da minha live do que eu tava fazendo, e logo depois vai ter o resultado final, então não se preocupe com isso. Eu gostei muito de fazer a line art, porque é uma coisa que eu ando praticando um pouquinho mais, e aí eu acho que a minha line art tá ficando um pouquinho mais polida do que minha pintura. Eu tenho que treinar bastante pintura, o que é um problema. Geralmente vocês vocês trabalham mais o quê? Que é pintura, line art, rascunho. Geralmente às vezes trabalham muito rascunho, e rascunho que é basicamente a base do seu desenho, né? Onde você formar ali a line art e tal. E eu andei dando uns tratos na minha line art, mano. Eu acho que essa line art foi uma das melhores que eu já fiz até agora, mano. De um dos meus trabalhos. E essa aí ficou bem legal. Eu gostei realmente de fazer essa line. Porque deu um tchan, assim, no desenho. O que depois cancelou, porque meio que parou, né? Foi a pintura, que me broxou bastante, a pintura que eu fiz nela. Por causa que eu não sou de trabalhar com cor, eu sempre trabalho muito com preto e branco e cinza. Mas depois de um tempo, assim, quando eu fui fazer em live, quando eu fazia pintura em live, foi um pouquinho mais relaxante de fazer. Uma coisa que eu falho bastante é treinar minha pintura. E eu acho que eu deveria fazer alguns treinos e talvez alguns vídeos a mais treinando a minha pintura, porque a minha line art já tá dando forma, as minhas anatomias também já estão fazendo um pouquinho mais de sentido, não são mais aqueles bonequinhos longos com os braços bem grandes e talvez os ombros meio curtinhos. Agora eles estão um pouquinho mais retinhos, mais quadradinhos, porque eu treinei bastante essa semana. Não essa semana, né? Umas semanas retrasadas aí, eu chegava do trabalho, ia direto pro computador, desenhava até da hora de dormir, e eu acho que eu me saí bem agora com tanto de referência mental que eu tenho agora. Nossa, é muita referência mental, caramba. Eu trabalhei bastante em questão... Caraca, eu estralei meus dedos agora, não sei se deu pra ouvir no microfone, mas estralou bem forte, doeu. Eu trabalhei bastante anatomia durante muito tempo, por causa que eu sentia que meus bonequinhos não estavam ficando do jeito que eu queria, porque eu quero fazer coisas onde os personagens eles pulam da tela e parece uau, que eles vão fazer algumas coisas extraordinárias com poses dinâmicas, mas aí
eu acabo sempre fazendo o bonequinho na mesma pose toda vez. Ou às vezes só o busto, que é um grande problema. E eu acho que eu deveria treinar um pouquinho mais isso. E foi o que eu tentei fazer nesse desenho. Eu tentei sair um pouquinho mais da caixinha. Não tentei fazer ele em pé, com uma pose, tipo, olhando de baixo pra cima. Não, eu fiz ele sentado, com uma pose um pouquinho mais B10, assim, tá ligado? Como se tivesse um pouquinho mais relaxado. Como se estivesse analisando alguma coisa. E eu queria que passasse essa sensação, entende? E foi isso que eu fiz. E eu gostei bastante de fazer a pose dele, por causa que eu usei ela sem referências. Então eu acho que eu saí muito bem. Um ponto pra mim. Mano, tem um buracaço aqui, agora que eu vi. Quando que vai sair... Hã? Quando vai começar o Vaca SMP? Ah, mano. Quando eu largar o Pokémon, ou seja, qualquer dia desse. Eu enjoo das coisas muito rápido, mano, não sei se vocês perceberam. Mesmo, eu comecei a gravar a live e eu falei, não quero mais. Eu fechei a live. Literalmente. Ontem eu fechei a live por 0 motivos. Eu só falei, vou gravar vídeo. Fechei a live. Então... Calma aí, vem comigo. Ó, não, saca. Tem, claro, tem aquela galera que, porra, vai levar pro extremo. Mano, se tu é de touro, não. Tu é de touro, não fala comigo. Não falo com taurinos. Sai de perto de mim, tá ligado? Pessoa que julga as pessoas pelo signo. Então, qualquer coisa, segue nós na live, twitch.tv/bacaóculos, tamo junto, segue nós. E esse aqui foi o resultado final. Eu gostei bastante, apesar de ter sido um pouquinho mais amador, porque eu tenho que treinar bastante minha coloração, porque ela tá uma porcaria, mas eu vou treinar essa porra e eu espero que fique melhor. Bom, o vídeo já tá acabando por aqui. Obrigado a todo mundo que ficou pra assistir. Eu também quero agradecer aos membros do Discord que acompanham as lives e entraram no nosso Discord. Também quero agradecer a todo mundo que fez fanart pra gente lá no Discord. Obrigado, gente. Vocês são lindos, maravilhosos. Olha essa arte, gente. Olha essa aqui também. Olha essa maravilha. Meu Deus do céu, são muitos artistas. Vamos nessa porra. Pelo amor de Deus, entra no nosso Discord. Link na descrição. Tamo junto. Obrigado, gente. Tchau, tchau.